Olá, turma, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem e bem motivados para essa aula de filosofia. Eu sou o professor Denilson. É um prazer, uma alegria, uma honra, uma satisfação tê-los nesse momento filosófico, tá? Seja de fato bem-vindo. Desejo que você de fato tenha uma boa aula, bom momento de encontro com a filosofia, com os textos filosóficos. Estamos já concluindo os assuntos do livro, né? Primeiro bimestre, graças a Deus, estamos conseguindo concluir um bimestre com uma nova dinâmica, um novo modo de ser professor, um novo modo de ser aluno. Isso só confirma a ideia de que nós somos capazes, de superar as dificuldades do dia a dia e nós somos capazes de nos reinventar, como a gente está fazendo agora, né? Olha, meu querido aluno, olha como você tem uma grande potencialidade, você é de fato muito capaz. Então, confie em Deus, confie primeiramente em Deus, que é nosso Pai, nosso Criador, nossa força maior, Ele que está nos encorajando, nos dando saúde, as condições necessárias que precisamos todos os dias para trabalhar, para estudar, para fazer aquilo que de fato é preciso fazer. E nesse momento é preciso, é necessário, é importante estudar, adquirir o conhecimento, compreender o assunto, se preparar para as provas, para as avaliações. Então, veja que tem vários motivos pelos quais precisamos estudar mais, ler mais, prestar mais atenção nas videoaulas. Então, você é capaz, Deus está com você, tá? Acredite em Deus, tenha fé, tenha esperança. Acredite também na sua capacidade, que de fato você é muito capaz. Acredite no seu talento e você tem o apoio da escola, dos professores, da sua família, tá? Você não está sozinho. Tem muita gente envolvida, preocupada com a sua educação, com o seu sucesso, com o seu futuro, né? Isso é muito bom, a gente se sente de fato feliz, se sente amado, se sente querido e você tem o apoio, acredito, da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu responsável. Então, não perca essa chance de realmente se envolver, se interessar cada vez mais pelos estudos, tá? Eu sempre digo que estudar é algo muito bom, vale a pena. Você nunca vai se arrepender de ter estudado, isso eu te garanto. Você pode se arrepender de não ter estudado, mas você nunca vai se arrepender de não ter estudado, certo? Então, eu sei que tem os momentos do dia a dia, da vida, os momentos difíceis, mas nós somos capazes de superar todas essas dificuldades e a gente conseguir conquistar o melhor para nós, ter um bom bimestre com notas boas, com a aprovação dos professores, com nota boa mesmo, e você se sentir bem, diz, poxa, eu fui capaz de conseguir tirar boas notas, e a consequência disso vai ser a felicidade, sobretudo sua, mas também das pessoas que fazem parte da sua vida, o professor, a escola, seus pais, todo mundo vai ficar contente com o seu desempenho, certo? Portanto, continue firme nos estudos, não desanime, foco na videoaula, foco nas tarefas, tá? Você sabe muito bem, se tiver dúvida, fala com o professor, não estou entendendo, me ajude nessa questão, me ajude no entendimento, que o professor vai estar disponível para te ajudar, certo? Mas é necessário que você participe, que assista a aula até o final, tá bom? Prestando atenção, focado, se precisar fazer suas anotações, faça.
porque é dessa forma que você vai compreender o assunto, vai adquirir o conhecimento, vai se tornar uma pessoa melhor. Como a gente sempre diz, né? A gente precisa, todo mundo quer ser uma pessoa melhor, uma pessoa do bem, uma pessoa que realmente que viva feliz, que viva contente. A gente espera sempre o melhor, a gente sempre deseja o melhor para nós mesmos e para os outros, não é verdade? E a filosofia, como vocês bem sabem, tem muito a nos ajudar, tem muito a contribuir para o nosso crescimento como pessoa, como cidadão, como cristão e assim por diante. Então, desejo para você empenho, dedicação, força, coragem. Você não se sinta sozinho, você tem muita gente para te ajudar, para te dar o apoio necessário que você precisa, certo? Então vamos à aula com empenho e dedicação, certo? Então continue firme aí, focado nessa aula. Assunto: ontologia contemporânea. Certo, alunos? Vamos acompanhar esse conteúdo aí no livro de vocês, página 33 e 34, tá? Quando se fala de ontologia, está relacionado ao estudo da metafísica, mas numa outra perspectiva, tá? A ontologia aqui, onto é estudo, aliás, onto é ser. Nesse caso aqui é o ser humano, tá bom? Todo nosso estudo de agora, a partir desse assunto, o nosso estudo vai estar voltado para o ser humano, para o indivíduo, tá? E logia é estudo, então é o estudo do ser humano, estudo do ser, certo? A ontologia contemporânea, é o momento que a gente, é o nosso tempo, ok? Vocês perceberam que nós já passeamos, tá? Vamos pensar assim, por toda a história do conhecimento, sobretudo conhecimento filosófico, desde a antiguidade, lá com os filósofos pré-socráticos, depois os filósofos socráticos, passamos pela Idade Média, tá? Refletindo toda o contexto da Idade Média, Idade Moderna e agora contemporânea, tá? A gente já tem uma caminhada aí de estudos. Veja que são muitas informações, né? De acordo com o período, de acordo com o contexto histórico e assim por diante. Então, são muitas ideias, mas vale a pena e a gente é capaz de compreender todo esse conteúdo e todas essas ideias que cada assunto, que cada período histórico traz, nós somos capazes de assimilar muito bem, tá? E você já tem me demonstrado isso. Parabéns aos alunos que estão focados aí, que estão realmente estudando, preocupado em adquirir o conhecimento e assim se preparar melhor para as avaliações, certo? E isso é muito importante. Parabéns aos alunos que estão realmente focados nos estudos. E vamos rever um pouco o assunto da aula anterior, como a gente sempre faz, né? Sempre a gente faz. Acredito que isso é muito importante, depois de uma semana, é importante rever o que já foi estudado, que já foi lido, que já foi explicado, certo? O conteúdo é crítica metafísica, que a gente vai refletir mais aos filósofos que, de certa forma, criticaram a metafísica. E o texto diz o seguinte: até o século XVIII, a filosofia foi vista como investigação da essência das causas da realidade. Quando se fala isso aí, está se falando da metafísica. De fato, a metafísica, ela se preocupa em investigar, estudar a essência, tá? O que faz algo ser o que tá? A essência das coisas e a essência da realidade. Tudo que envolve a nossa vida tem uma origem, sim ou não? Sim. Sim, professor, tudo tem uma origem, tudo tem uma causa, tudo tem uma essência, tá? A metafísica estuda a causa da realidade, a essência das coisas, certo? E em contraposição às ciências experimentais. As ciências experimentais, pessoal,
ela é diferente da metafísica, tá? Voltada mais para a técnica, mas é uma outra abordagem que se faz. Então, o primeiro tópico já fala dessa diferença, né? E quem vai nos ajudar com essa reflexão, com esse estudo, vai ser o filósofo Manuel Kant, tá? Manuel Kant, tá, pessoal? Não é Kant, não. Manuel Kant. Kant mudou essa visão, aproximando a metafísica da teoria do conhecimento e da ética, ao propor que ela investigasse a razão e a moral, tá? Kant vai ter uma outra percepção, uma outra abordagem, tanto da metafísica quanto da ciência. Ele não vai negar nenhuma nem outra. Ele, pelo contrário, ele vai unir. Kant, como eu já frisei para vocês, é um filósofo muito importante porque ele criou um sistema filosófico. Enquanto outros filósofos estavam preocupados somente com uma dimensão do conhecimento, uma dimensão da realidade, uns se preocupavam só com a dimensão metafísica, a essência, a causa das coisas. Por que as coisas... qual a origem da causa, qual a origem das coisas, vamos pensar dessa forma. Outros filósofos estavam mais preocupados com a ciência, com a razão, com a técnica. Kant ele vai unir, de certa forma, as duas dimensões, tá? Então, por isso que é importante a gente compreender bem a filosofia de Kant. Já no século XIX, com o positivismo, né? O positivismo é uma corrente filosófica do século XIX que aposta na ordem e na ciência para a obtenção do progresso social. Então, ele está sendo muito técnico, está sendo muito racionalista. Ele esquece a reflexão filosófica, ele, de certa forma, está negando a reflexão da metafísica, o estudo da metafísica. Está muito voltado para a ciência, tá? Por isso que é o positivismo. E o positivismo foi inaugurado por Augusto Comte, tá? Defendeu a superioridade da ciência experimental. Então, nessa fase aí, na visão de Comte, a ciência ela está superior a tudo, tá? Só serve, na visão dele, só serve aquilo que é científico, aquilo que passa pelo conhecimento experimental, certo? Limitou a função da filosofia à avaliação de métodos e dos procedimentos científicos. Aí, outro filósofo que nós estudamos, né, foi o Nietzsche. Tá? Nietzsche apresentou-se como grande crítico do pensamento metafísico, tá? Por isso que a crítica é metafísica, por considerá-lo um obstáculo à afirmação da vontade de poder, isto é, ao impulso fundamental, desejo. O filósofo está além do seu tempo. Então, o Nietzsche, como já foi frisado, né, é um filósofo bastante diferente, vamos pensar assim, de outros filósofos. Ele de fato vai negar a dimensão da metafísica, assim como Augusto Comte, né, mas Nietzsche ele vai ser mais crítico à questão da metafísica. Ele vai propor um outro sistema, certo? Ele condenava a metafísica por promover a crença numa realidade para além daquela que se percebe, por justificar a moral em virtude da busca da verdade. Em outras palavras, ele está negando a dimensão religiosa, sobretudo, tá? Ele critica a dimensão da crença, da religião, assim por diante, certo? Crenças metafísicas. Nietzsche discordava de Platão e de outros, também discordava de Kant quanto à existência de uma realidade em si. Tá? A realidade em si é aquilo que eu expliquei para vocês, é o nômeno. Lembra do nômeno? Aquilo que a gente não pode conhecer na essência. Tá? Eu até dei um exemplo de anjo, de Deus, de outros seres transcendentes que a gente não pode conhecer na sua essência, a gente não pode conhecer total. Defendia a fidelidade humana à Terra, ou seja, a vida como ela se apresentava, sem recorrer ao mundo metafísico, às crenças. Propôs uma inversão de valores, olha só, por acreditar que eles
resultavam em atitudes contrárias à vida. Por isso que ele é um filósofo bastante polêmico, tá? Porque ele vai negar toda uma tradição, toda uma moral e assim por diante. Um dos objetivos da crítica de Nietzsche era abrir caminho para uma nova moral, a do além do homem. Essa é uma expressão dele, tá? Um ser nobre, capaz de dizer sim à vida, mesmo nos aspectos mais trágicos e dolorosos. Em outras palavras, o ser humano tem essa dimensão e ele é como se estivesse sozinho no mundo, não tivesse uma outra força, um outro ser que o ser humano pudesse contar. Ok, turma, vamos avançando. Ontologia contemporânea. Agora sim nós chegamos no nosso assunto de hoje, certo? Então deu para vocês rever aí algumas ideias, né? No assunto da aula anterior, crítica metafísica, tá? A gente viu Kant, né? O Kant foi nesse aspecto que ele vai unir a metafísica e a ciência, sobretudo a ciência experimental. Entretanto, tem Augusto Comte e Nietzsche que de fato vão criticar, vão se opor à crítica, certo? Aliás, vão se opor à metafísica, certo? Vamos lá, ontologia contemporânea, século XX, muitos filósofos julgaram a metafísica. Eu falei que era o nosso período, né? O nosso período, a gente está no século XXI. Aqui no caso é no século XX, tá, turma? Só para rever a ideia que eu anteriormente tinha falado, século atual. Aqui, ontologia contemporânea, esses estudos foram criados, vamos pensar assim, já no século XX. No século XX, muitos filósofos julgaram a metafísica superada pela ciência moderna. Olha só, julgaram a metafísica superada pela ciência moderna. Muitos pensaram assim e a gente sabe quem foi eles, né? De acordo com o nosso conteúdo, foi Augusto Comte e Nietzsche. Porém, outros apontaram pressupostos metafísicos no método e a permanência da reflexão filosófica, isto é, a gente continua refletindo na perspectiva filosófica. O filósofo Edmund Husserl foi um dos pensadores contemporâneos que defenderam a importância das reflexões metafísicas. Então, o estudo da metafísica, a reflexão metafísica continua, tá? Ainda é muito presente. Assim, destacou-se ao estudo do conhecimento, da consciência. Lembra que eu falei para você que o estudo da ontologia é voltada mais para o ser humano, da consciência, tudo aquilo que envolve a existência humana, tá? O estudo da consciência, e fundou uma nova área de estudos filosóficos denominada fenomenologia, tá? Essa é a palavra mesmo. Você sabe que na filosofia tem alguns termos próprios, né, que a gente precisa entender bem. Por sua vez, o filósofo Martin Heidegger, tá bom? Martin Heidegger é outro filósofo desse estudo, dessa dimensão, que foi aluno de Husserl, destacou a relevância de se refletir sobre o ser, entendido como condição de possibilidade. Tá, turma? Outro termo importante na visão de Martin Heidegger, condição de possibilidade. Ele está se referindo ao ser humano. O ser humano tem muitas possibilidades? Sim, professor, ele tem muitas possibilidades, porque ele é um ser livre, tá? O ser humano faz uso da sua liberdade, ele tem várias possibilidades, tem condições de escolher como vai viver a vida. Então, condição de possibilidade. Assim, aliás, antes de Kant, a metafísica encarava a consciência como consciência do intelecto pensante, tá? Consciência, tá? Depois, a psicologia avançou como ciência. Você sabe que as coisas estão sempre evoluindo, a ciência também, o pensamento filosófico, o pensamento em relação à metafísica, e aqui entra até a questão psicológica, certo? Para trabalhar muito a consciência, muito a mente do ser humano, certo? Depois a psicologia avançou como ciência. Husserl, influenciado por Kant, percebeu que para construir o conhecimento restava apenas a consciência. Olha a visão
de Russell, né? Tá? Para adquirir o conhecimento, bastava ter consciência, tá? O ser humano ser consciente da sua vida e ter consciente das possibilidades. Assim, aliás, atividade e estrutura universal caracterizada pela intencionalidade, tá? A consciência, essa estrutura universal que é caracterizado pela intencionalidade, isto é, o ser humano ele age com uma intenção, age com o objetivo. A ação do homem sempre é intencional, certo? Por exemplo, você está estudando por vários motivos, né? Você é muito consciente. Eu estou focado aqui, professor, porque está chegando, as provas estão se aproximando, então meu objetivo aqui é entender bem o assunto para eu conseguir fazer uma boa prova. Então, a sua consciência é intencional, o seu objetivo nesse momento, de fato, é esse, tá? Ok? Vamos avançando. Dizer que a consciência é intencional equivale a afirmar que ela é consciência de algo, tá? Consciência de algo, aos que confere significado e podem ser percebido e pensado. Então, nós somos conscientes da realidade, a gente dá significado, a gente pensa sobre as coisas. Ok, turma? Assim, ele empregou o termo, tá? Olha o termo aí, noema, para referir-se àquilo que se tem consciência, tá? Você tem consciência de que está estudando, é preciso estudar, é preciso compreender o assunto. Então, você tem consciência disso. Isso se chama noema, tá? Noema. Refere-se àquilo se tem consciência, como os fenômenos e outras coisas mais que existem. E tem outro termo, noesis, para designar consciência intencional, certo? Consciência intencional, sempre voltada para o objetivo, tá? O noema, ele é mais amplo, é a consciência do todo, dos fenômenos, tudo que é realidade, tá? E o noesis é a consciência mais focada em um objetivo, tá? Como eu citei o exemplo aí do estudar. Certo, turma? Nesse âmbito, concebeu a fenomenologia como investigação dos modos segundo os quais os noemas, tá? Os noemas, as coisas, naturezas, as questões sociais, matemática, enfim, tudo que envolve a vida, né? Tudo que de respeito à nossa vida, se apresenta como noesis, consciência intencional, ok? Então, são termos importantes que a gente precisa compreender bem, ok, turma? Vamos avançando. Retomando a questão do ser, ainda falando de Martin Heidegger, né? Agora focado mais para Heidegger. O filósofo Martin Heidegger deixou importantes contribuições à ontologia contemporânea. Ele constituiu um pensamento que guardava relações com aspectos da fenomenologia e também com a tese existencialista de que o ser humano é autor de sua própria essência, tá? Tem duas palavras importantes, a fenomenologia e o existencialismo, ou a tese existencialista, que consiste o ser humano, ele é autor, ele é protagonista da sua própria história, da sua própria vida, portanto, da sua essência, tá, turma? Heidegger dedicou-se a investigações metafísicas, afirmando que era fundamental perguntar pelo sentido do ser, o sentido do ser humano. Sabe que na filosofia a gente faz perguntas, né? Perguntar pelo sentido da vida humana, do ser humano. Tema que havia sido abordado pelas ciências modernas. Por isso ele decidiu começar suas reflexões pela interpretação do modo de ser do único ente, isto é, o ser humano, né? Ente que poderia fazer essa pergunta. O ser humano a quem chamava de Desai, tá? Termo muito importante aí que você não vai esquecer. Desai, geralmente traduzido como ser aí. Então, o ser humano é um ser aí, um ser que existe, ele é real, ele é concreto, tá? O ser humano que pensa,
realidade, que pensa sobre os fenômenos, que tem uma consciência que é intencional e assim por diante. Então, o Danzai, tá, pessoal? É Danzai, o termo, certo? De acordo com o filósofo, o Danzai é o único ente que existe, enquanto os demais entes apenas são, tá? Isso na visão de Heidegger, tá bom, pessoal? Afinal, ele considerava que existir significava ter uma compreensão prévia do ser e a possibilidade de questionar ou ignorar essa compreensão. Ao questioná-la, o Denzai alcançaria uma existência autêntica. Tá? O ser humano que está preocupado com sua vida, que tem consciência da sua existência, que está sempre fazendo pergunta, sempre querendo saber das coisas, sempre querendo adquirir o conhecimento, né? Na visão dele, o ser humano assim é um ser autêntico. Ao contrário, ao ignorar essa dimensão, ao ignorar isso, continuaria numa existência inautêntica, mergulhado no cotidiano, agitado, em que as pessoas se perdem no anonimato de afirmações como a gente pensa, a gente faz. Essa atitude representaria uma tentativa de sufocar a angústia de se descobrir como ente suspenso no nada. Então veja aí que dois termos importantes ele está abordando: a existência autêntica, aquela pessoa que é consciente de si, que estuda, está sempre procurando o porquê das coisas, está sempre preocupado em querer saber mais do ponto de vista filosófico, até mesmo científico, tá? Nesse sentido, para ele é o ser autêntico. E o ser, a existência inautêntica, o ser inautêntico, a pessoa está mergulhada no senso comum, tá? No senso comum. Eu acho, eu penso e fica muito no senso comum sem querer, sem aprofundar as coisas, sem ter a preocupação em querer de fato conhecer a verdade, conhecer as coisas e assim tornar uma pessoa autêntica. Ok, turma? Segundo Heidegger, a existência autêntica do Danzai dependeria da investigação do ser e do enfrentamento da angústia. Na visão de Heidegger, o ser humano é um ser angustiado do ponto de vista da filosofia, tá? Porque o ser humano, ele nunca, vamos pensar assim, o ser humano nunca está contente. Ele, quanto mais tem, mais quer, tá? Então, é nesse sentido que ele vai dizer que o ser humano é um ser angustiado. Esta corresponderia à consciência humana da morte como horizonte da vida, tá? Ele vai falar um pouco sobre a morte, dizer que a morte, o ser humano é um ser angustiado porque é um ser para a morte, tá? Mais cedo ou mais tarde a pessoa vai morrer. Nesse contexto, o filósofo afirmava que a condição do Danzaneri a de ser para a morte, o que significava reconhecer a possibilidade da impossibilidade da existência, tá? E ainda assim buscar um modo autêntico de existir sem fugas. Ele considerava a angústia uma disposição originária do Danzai, isto é, do ser aí, do ser humano, tá? Frequentemente sufocada, mas sempre presente para experimentar, em vez dos entes cotidianos, o ser e o nada. Vamos avançando. Para Heidegger, essa transcendência, a atitude de ir além dos entes, né? O ser humano está sempre querendo mais, a atitude de ir além, transcender as dificuldades, transcender os obstáculos. Era a verdadeira metafísica, tá aí, ó. Uma pergunta muito importante, uma ideia muito importante, né? A transcendência é você superar todas as dificuldades da vida, todas as angústias, vamos pensar assim. Isso, na visão dele, seria a metafísica, certo? Um ser autêntico, sempre querendo mais, sempre querendo evoluir. Ele afirmava que a filosofia consistia em colocar em marcha a metafísica entendida como a própria essência do Danzai, e não como mera disciplina filosófica.
Além disso, acreditava que a retomada da questão do ser pelo Danzai abriria a possibilidade de renovação das ciências, de modo que não fossem mais consideradas definitivas e suficientes. Para Heidegger, pelo sentido do ser, começou com a analítica existencial, ou seja, com a análise das estruturas essenciais do Danzai, o ente privilegiado aberto ao ser. Porém, na segunda fase de sua reflexão, conhecida como Quera ou virada, o filósofo radicalizou sua busca do ser para além das estruturas do Danzai, confrontando-se com os limites da linguagem conceitual da filosofia. Assim, ele concluiu que a verdadeira morada do ser era a linguagem poética, é onde o ser humano de fato ia se encontrar melhor, na linguagem poética, considerando que, ao contrário dela, a linguagem filosófica era incapaz de expressar a universalidade do ser. Tá, turma? Então, a gente conclui por aí essa reflexão. Próxima aula, se Deus quiser, estejam muito atentos aí, porque nós vamos fazer nossa videoaula de fixação, já nos preparando para a prova, fixação dos conteúdos estudados, tá bom? Agora, faça a atividade do livro didático da página 35 e 36, tá bom? Livro didático. E, em casa, com muita tranquilidade, vocês vão responder no guia de estudos, vocês vão responder as páginas 10 a 18. São questões de marcar, a maioria são questões de marcar. É importante que você lê com muito cuidado, com muita atenção e responder, tá bom? E aí, a página 17 e 18 são textos, questões voltadas para o Enem, tá bom? Temas da atualidade que vocês vão ler com atenção e vão analisar tudo já voltado para o Enem, para preparar você de fato para a prova do Enem, certo, alunos? E também vocês vão responder em casa atividade em PDF, certo? Fico por aqui, foi uma alegria. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson.